Salve, salve, galera! Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao Crimecast, o seu podcast criminal preferido. E hoje vamos para mais um episódio. Do nosso querido canalzinho. Segundo episódio do nosso canalzinho aqui que nós começou. Despretensiosamente. Acho que para o primeiro vídeo até teve um alcance legal. Teve 50 visualizações sem divulgação nenhuma. A gente nem divulgou. Mas enfim, não esquece de comentar aí, de deixar teu like e a gente tem uma loja de Passa na nossa lojinha. Passa na nossa loja, a gente tá deixando o link aí embaixo. A gente também é patrocinado pelo iFood. Pelo iFood, quem me dera. Tem uns Habibs aqui em cima, assim, de graça. É claro que é brincadeira. Mas enfim. Por enquanto. Por enquanto. Hoje a gente vai falar do caso da Elise Matsunaga. A famosa Elise Matsunaga, né? É um caso já que a condenação, surpreendentemente, tem aí 5 anos. Mais ou menos, né? A condenação dela. Parecia pra mim um caso antigo, na verdade né? É que a justiça brasileira demora tanto que a condenação... mas até que não é tão antigo, né? Porque começaram antigamente, mas até que o caso mesmo aconteceu... O caso aconteceu em 2012? 2012. Não é tão antigo assim, né? Eles começaram a namorar, diferente do caso da Suzane. Da nossa amiga, querida amiga Suzane. Amiga. Enfim, a gente vai falar do caso da Elise Matsunaga. Ela tem um documentário na Netflix, o que incentivou a gente a fazer esse episódio, né? E esse caso, ele começa lá em 2004, quando a Elise Matsunaga, que na época ainda não era Elise Matsunaga, conhece o Marcos Matsunaga. Ela era só Elise, ela era só Elise. Ela conhece o Marcos Matsunaga. Ele era o dono da IOC, não é? Ele era um dos diretores, o pai dele era dono da IOC. Puta, que foda, né, mano? O pai dele era dono da IOC. O pai era dono da IOC. Ele e o irmão eram diretores. Eles eram diretores da IOC. Enfim, eles se conhecem lá em 2004. A Elise, ela tem uma formação bacana, cara. Eu não sei como ela foi parar onde ela foi parar. Mas ela é enfermeira, né? Ela é enfermeira, bacharel em enfermagem e também é bacharel em direito. Puta merda. Ela se formou, função. Ela tinha conseguido uma carreira acadêmica. Assim, ela não vinha de uma família muito rica, não vinha de uma família que tinha condições, mas ela conseguiu, entre aspas, vencer na vida, se a gente for pensar que uma porcentagem muito baixa da população brasileira faz faculdade. Realmente, ainda mais naquela época, né? Ainda mais naquela época. Acho que na verdade é muito mais antes, né? Porque ela, em 2004 ela já era adulta, então ela fez muito tempo atrás. Em 2004, quando ela conheceu ele, ela já era em direito. Então acho que ela acho que lá para 99 que ela se formou, então, né? Por aí. A gente não tem a data exata, mas assim, como a gente disse, por vir de uma condição não muito boa e por não vir de uma família que tinha estrutura, rica e tal, uma família rica, ela conseguiu fazer 2 faculdades, o que eu não sei o que levou ela a se tornar uma garota de programa. Talvez ela não tenha se identificado com a área, ela chegou a atuar na área de enfermagem. E também talvez ela não tenha conseguido emprego, né? Então, não é porque ela fez a faculdade que ela realmente conseguiu. Então, só que ela chegou a atuar como enfermeira. Ela trabalhava na sala do cirurgião-chefe. Pode crer. Então, ela trabalhava com o cirurgião, ela trabalhava na sala de cirurgia ali mesmo, ela tinha um papel importante. Isso que eu ia falar. Então, ela já tinha um papel importante também. Ela tinha um papel importante. Eu não sei se vocês já assistiram Grey's Anatomy ou qualquer série de médico que ela passa bisturi. Quem que não conhece Grey's Anatomy? Passa bisturi. Ela era a tiazinha lá que passava bisturi. Que ficava lá só de ajudante, né? Ela era bacharel em Direito, como a gente já disse, bacharel em Direito não significa ser advogado, então ela tinha formação em Direito, mas ela não atuava. Enfim, ela era garota de programa. Ela acabou indo pra esse ramo. Eu ia falar pro tráfico de pessoas, não sei porquê. Mas ela acabou... Ela comercializava o próprio corpo. Mais ou menos isso. Aí ela começou, então, a atuar como garota de programa, e foi onde ela conheceu o Marcos Matsunaga. Ele tinha... na verdade ele conheceu ela, né? Ele porque conhecia. Ele entrou pelo site, que tinha um site
de garota de programa e tudo, mas tipo um Tinder. Um Tinder antigo. Um Tinder de garota de programa, um Tinder um pouco mais perverso. E ele acabou encontrando ela. Ele encontrou ela lá, ele tinha esse histórico, a gente vai ver ao longo do podcast, que ele tinha esse histórico já de gostar de garotas de programa. E lembrando, ele fez isso estando casado, né? Isso é importante. O Marcos, quando ele começou a se envolver com a Elise, ela sendo garota de programa, ele era casado e tinha uma filha que ainda era pequena. Então, ele mantém uma relação com a Elise por mais ou menos aí 3 anos, se eu não me engano. Foi de 3 a 4. De 3 a 4 anos, ele mantém uma relação com ela nos seguintes termos. Eu continuo casado, mas você fica exclusivamente comigo e eu te sustento. E ele sustentava, e além do sustento, ele ainda pagava mais um dinheiro para ela fixo. Exatamente. Ele deu um flat para ela, deu um carro para ela e ainda pagava um salário mensal para ela. Ele realmente bancava ela. Você tá louco. Se fosse assim, acho que eu vou me candidatar para não dá mais. Ser garoto de programa no caso, ela pegou o boi, né? Ela encontrou a galinha dos ovos de ouro. Encontrou a galinha dos ovos de ouro. E matou depois. Fez frango. Poucas. Enfim. Ele sustentava ela até que, mais ou menos, bom, eu não me recordo a data, eu sei que chega um ponto em que o Marcos decide terminar com a esposa. Se eu não me engano, foi os 4 anos aí, quando fez, não os dias exatos, claro, mas foi depois dos 4 anos que ele resolveu terminar com a mulher dele e assumir ela. Então, se eles começaram em 2004, mais ou menos em 2008. Foi por aí. Mais ou menos ali em 2008, o Marcos decide se separar da esposa e assumir de vez a Elise. Então, ali ele apresenta para a família dele, ele leva ela para morar com ele, o Marcos compra um apartamento que ele já era duplex, o apartamento. E além do duplex dele, ele compra o duplex do lado. Então ele emenda 2 apartamentos e fica um apartamento enorme. O cara era muito rico, né, cara? Ele era extremamente rico. Bom, você já deve ter visto as coisas da Yoki. Hoje ela não pertence mais à família Matsunaga. Na época do crime ela já estava sendo vendida. Mas o pai dono e ele e o irmão diretor, o cara devia ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Tanto que ele sustentava uma mulher. A mulher dele, a casa, a filha e outra mulher ainda. Exatamente. Então, é importante guardar essa informação. O Marcos, ele sustentou a Elise, deu carro, casa, dinheiro. Por 4 anos por 4 anos consecutivos. Então guarde essa informação que ela vai ser o mais importante mais pra frente para talvez entender o motivo da Elise ter feito isso. Um motivo a mais, né? Claro, além da traição. Enfim, o Marcos conhece ela. No começo, as coisas vão indo bem. Era um bom relacionamento. Apesar que veio de uma traição, de um amante, mas sim, acabou sendo um bom relacionamento. Mas era um bom relacionamento. Com o passar do tempo, o relacionamento passou a não ser passou a não ser tão saudável mais. O relacionamento deixou de ser saudável, eles brigavam muito, o Marcos humilhava muito ela. Então a relação já não estava muito bem, a Elise queria terminar com ele, mas quando ela vai terminar, ela descobre que está grávida. Na verdade ela queria terminar porque ela descobriu a traição dele, né? Ela viu troca de e-mails, que naquela época era troca de e-mails ainda e tal, ela viu a mesma coisa que ele fez com ela. Que ele fez com outra mulher também, que ele entrou no mesmo site, que ele encontrou ela e ele encontrou outra. Então ele estava fazendo a mesma coisa que ele fez com a Elise quando ele estava casado com outra, ele fez com a Elise. Porque nessa época, se eu não me engano, ele já estava casado. Eles já estavam casados, ele trai a Elise descobre, mas ela perdoa pela questão da maternidade, pela questão da filha. Isso, ela achou que talvez poderia salvar o casamento. Ela achou que seria melhor continuar. Então, eles dão continuidade no casamento, eles ainda continuam viajando, eles gostavam de caçar, então o Marcos... até que ele ensinou ela a caçar, né? O Marcos ensinou ela a caçar, ensinou ela a atirar, deu uma arma pra ela. Uma curiosidade legal também, que se eu não me engano, ele tinha um arsenal de arma, né, cara? Ele gostava muito de armas, ele tinha um arsenal de armas na casa dele. E tem aquela passagem do Juiz de Paz, alguma coisa assim, que foi do casamento dele, que ele já alertava o Marcos que a Elise era uma mulher perigosa. Verdade. Ele falou assim pra ele pôr as armas no cofre sem ela ter acesso. Sem ela ter acesso, porque essa pessoa que era muito próxima da família, que fez parte do casamento deles, já dizia pra ele que ela era uma pessoa meio desequilibrada. Então ele falou...
ela é imprevisível, não com essas palavras, mas mais ou menos isso. Ela é imprevisível, então deixa suas armas longe dela, tranca o cofre, porque ela pode te colocar em perigo. E ao invés disso, ele deixou as armas acesas, ele deu uma arma pra ela. Deu uma arma pra ela e ensinou ela a caçar ainda por cima. Puta merda. Nessas caças, é importante a gente frisar também que a Elise ficava responsável por esquartejar os animais. Isso, separar as partes. Essas coisas assim. Porque quando você vai caçar, você não pode matar o animal e deixar o animal lá em decomposição. E partir pra outra, tá ligado? Exatamente. Você tem que tirar o animal dali. Então, a Elise ficava responsável por esquartejar os animais, por tirar os animais dali. E tanto que ela já era enfermeira, ela já sabia bastante sobre o esquartejamento. Não o esquartejamento, mas tipo, remoção das partes. Ela era enfermeira que trabalhava na sala de cirurgia. Então e às vezes na cirurgia provavelmente tinha amputação de braço, perna, essas coisas, e provavelmente ela então aprendeu. ela tinha essa experiência. Então, o relacionamento deles continuam, eles continuam ali em pé de guerra. E essa situação vai se estendendo, até que chega ao extremo onde a Elise começa a desconfiar muito que o Marcos continua traindo ela, e ela contrata um detetive. E se estendeu bastante ainda, porque foi acontecer em 2012 ainda. 2012, eles casaram em 2004. O crime foi acontecer em 2012. Então, tudo isso que a gente está falando não aconteceu de uma hora para outra. Foi uma situação que ela foi... Não foi mais ou menos igual o caso da Suzane, que foi em questão de 3 aninhos só. Isso foi coisa de quase 10 anos. A situação se estendeu por muito tempo. E voltando ao seu raciocínio, ela contratou, né, um detetive particular para estar seguindo ele, tirando foto, vídeo e tudo que ele encontrasse, né? Exatamente. Então, ela contrata esse detetive e nesse período que ela contrata o detetive, ela sai de casa, porque ela tem um problema familiar lá no Paraná, que é a cidade natal dela, e ela viaja para o Paraná para resolver esse problema familiar, e junto com isso ela deixa esse detetive na cidade. Esse detetive, ela conversa com a empregada, ela arma ele com a empregada. Toda vez que o Marcos saía, a empregada avisava ela e ela avisava o detetive. E nisso ele seguia ele até ir tirando foto, fazendo vídeo, tudo que ele fazia. Até que um dia ele flagrou a traição. De vez mesmo. Então, ele avisa a Elise, o perito fala que ela fez uma pergunta ali intrigante, que ela fala, quando ela descobre, a primeira pergunta que ela faz ela é bonita? Então, ela não estava... A preocupação debochada. A preocupação dela não era com a família, era se a mulher era bonita. Se a mulher era bonita ou não. Tipo, talvez, acho que ela perguntou pra saber se era mais bonita que ela. Pode ser. Alguma coisa do tipo. Eu falei pra vocês guardarem aquela informação antes, porque o Marcos, com essa amante dele, estava fazendo a mesma coisa que ele fazia com a Elisa. Ele deu um apartamento, ele deu casa e bancava a mulher. Então, a Elisa começou a perceber, na visão dos peritos, que ela estava perdendo o Marcos por uma mulher do mesmo jeito que a esposa anterior do Marcos perdeu ele. Que a esposa dele perdeu ele pra Elisa, ela estava perdendo ele pra outra. Exatamente, foi quase que um círculo. Puta, mas o cara é viciado nisso também, cara. Ter amante, os caras e tudo, porque... Um círculo vicioso. Se parar pra pensar, será que a mulher que ele tinha também era outra que ele conseguiu, que ele traiu com outra e tal? Vai saber. Nossa, cara. O cara é tipo Dark, que a linha temporal vai se repetindo, não tem como... Parece que é mudança na linha do tempo, tá ligado? Cada uma ele vai pra uma mulher. O cara é viciado em garoto de programa. Enfim, a Elise... Então, volta pra cidade, a família dela pede pra ela não voltar, ela quase não volta, mas decide voltar. No caminho, de última hora. No caminho ela compra uma serra elétrica, alegando que era para as coisas de vinho. Coisa de rica, eu não sei o que era. Era pra abrir vinho, alguma coisa assim, abrir né? caixas de vinho, Isso, alguma coisa assim. Então ela compra essa serra elétrica, alegando que é para abrir caixas de vinho, e vai para casa. Mas é bem estranho, porque quem compra uma serra elétrica para abrir caixa de vinho? Mais um dia normal. E ela pega, então volta para São Paulo, né, onde aconteceu, e ela volta para São Paulo. Ela foi para São Paulo. Para São Paulo. Eles moravam em Cotia, eu acho. Cotia, se não me engano, né? Eu acho que era mais ou menos por ali. Então ela volta para São Paulo, o Marcos leva ela no aeroporto. Ali no carro eles têm uma breve conversa, uma breve discussão. Como sempre, nada de novo. Eles entram no apartamento. As câmeras de segurança flagram eles entrando
e indo pro apartamento deles. Quando eles chegam no apartamento, eles decidem pedir uma pizza. E até que a pizza chega, eles têm uma discussão. Mais uma, né? Mais uma. Eles continuam aquela discussão, aliás, muito acalorada. O Marcos ofende a Elisa conta que ele deu um tapa na cara dela, que foi na versão dela onde... ela fala que ele ofendeu muito ela, ele não parava de ofender ela nem um minuto. A Elisa diz na versão dela que ela fez o que fez porque tinha muito medo de perder a filha, porque ele ameaçava constantemente em internar ela e pegar a guarda da filha. E outro, o cara é rico, tem bastante dinheiro, pra ele fazer isso era fácil. Então, mesmo ela sendo uma pessoa que tinha um certo conhecimento e sabe que legalmente ele não tinha base para fazer isso, ela poderia pensar que com o dinheiro e o poder que ele tinha, ele poderia comprar os juízes muito e tal. bem fazer qualquer coisa, né? Então, enfim, no meio dessa discussão acontece o que acontece. O Marcos desce para pegar a pizza. A câmera flagra ele subindo, mas não flagra mais ele saindo. Então... ela flagra. A câmera mostra os dois entrando, ele descendo para pegar a pizza e subindo. E depois não tem mais saída. Não tem mais saída. A única coisa que a câmera mostra é a Elise saindo depois com as malas onde tinha o corpo dele. Bem, então, na versão da Elisa, ela diz que quando ele chegou, eles comeram a pizza, continuaram aquela discussão. No meio dessa discussão, eles só se pediram. Ai, cara, é foda, né? Pera aí, vamos parar a discussão, vamos jantar primeiro. Acaba de jantar e depois volta e começa a xingar, tá ligado? Pausa pra comer, a hora da comida só cara, não pode brigar. Então eles vão, ali no meio daquela discussão acalorada, a Elise perde a cabeça decorrente das ofensas do Marcos. E ela vai até o quarto, pega a arma, aponta para o Marcos. Ela diz que já aconselharam ele a guardar e esconder. Exatamente. Ela diz que o Marcos começa a desafiar ela, falando que ela não tem coragem, xingando ela, falando que ela não tem coragem. E ela diz que dispara contra a cabeça do Marcos. E na versão dela, onde ele morre na hora. Na versão dela foi um tiro bem no meio da testa que ela acertou. Bem no meio da testa. Bem no meio da cabeça dele. É então ali, com muita frieza, na minha visão, isso demonstra muita frieza, ela pega, arrasta ele para o quarto, onde ela começa a esquartejar ele. Parte por parte. Lembrando que... Na versão dela, ela fala que ele já estava morto. Né? Na versão dela, ela fala que ele estava morto. Mas a gente vai ver que... não era bem isso. Não é bem assim. Então ela arrasta ele pro quarto e esquarteja ela. Lembrando que ela foi tão fria, mas tão fria, que ela tinha conhecimento. Então ela sabia que se ela começasse a cortar o corpo dele na hora ali, ia fazer muita bagunça. E tanto que ela era enfermeira, que ela já sabia, ela sabia onde cortar na junta, tudo certinho. Ela sabia o procedimento, ela sabia como é que era. Então ela esperou por muito tempo, ainda algumas horas, até ela começar a esquartejar o corpo dele. Tem que ter coragem pra fazer um negócio Tem que ter muita frieza. Nossa, você tá louco. Na versão da perícia, a perícia tem uma versão diferente. Na versão da perícia, quando o Marcos desce para pegar a pizza, a Elisa já arma a arapuca para ele ali, já fica esperando ele ali, apontado para a arma na direção na hora dele. que ele sobe de pegar a pizza, ela já tá apontando a arma pra porta, né? Na versão da perícia, quando ele abre a porta, a Elisa já tá apontando a arma para ele. Tanto que a perícia tem essa versão, porque na onde a bala atingiu o Marcos, é impossível ter acertado na onde ela disse que acertou. Porque parece que ela pegou de raspão por aqui, não foi? Não, ela entrou aqui na cabeça, nessa direção aqui assim, então. A perícia fala que isso indica que na hora que ele chegou, ele viu a arma apontada para ele e abaixou. Mas acabou que ele não conseguiu se esquivar 100% do tiro, né? Em instinto, como qualquer ser humano, ele abaixou, ela atirou contra ele e acertou nessa região aqui, como se ele estivesse assim. Então, a causa da morte, como a gente estava falando agora, não foi o tiro, né? Não foi o tiro. Não, para a nossa surpresa, quando a gente estava pesquisando, realmente. Não foi o tiro. Foi embolia pulmonar a causa da morte. Isso quer dizer que ele engasgou com o próprio sangue porque ela começou a esquartejar ele. Isso que eu ia falar, ou seja, basicamente ela esquartejou ele com ele vivo ainda. E se torna mais cruel ainda em pensar que ela esquartejou pela perna, ela começou a esquartejar pelo joelho.
Quer dizer que isso não quer dizer que ele sentiu, que ele estava consciente. É. Mas enquanto ele esquartejava ele pelas pernas, ele ainda estava vivo. Até chegar na parte de arrancar a cabeça, nossa. Embolia pulmonar significa que ele morreu engolindo o próprio sangue pela degolação. Se ele realmente estava consciente, estava sentindo, deve ter sido uma dor. Nossa, você é louco. Eu acredito que não, mas independente de tudo, ela cortou a cabeça dele e as pernas, os braços, enquanto ele ainda estava vivo. E teve até uma coisa que ia deixar ela mais fria ainda, que foi até você que me falou, que ela estava esquartejando o Marcos, né? E a filha dela falou que estava com fome. Eu não sei se foi a empregada que falou, ou se ela ouviu a filha dela falando que estava com fome. E ela parou de esquartejar, deu comida para a filha e depois voltou e continuou o esquartejamento. E continuou esquartejando tranquilamente, como se ela tivesse... Cortando um bolo, cortando um frango, sabe? Fazendo mais um trabalho normal do cotidiano dela. Você tá louco, cara. É de uma frieza extrema. Enfim, então ela degola o Marcos. Uma coisa que também, assim, ela é de uma psicopatia tremenda. Porque, de maneira geral, a perícia tem como base que quando acontece o esquartejamento, todo mundo começa a esquartejar pela cabeça. Por que começa a esquartejar pela cabeça? Porque você deixa de visualizar aquela pessoa como uma pessoa que você conhece. Então você corta a cabeça dela e a partir do momento você corta a cabeça. É só basicamente o corpo, tá ligado? E ela começou a esquartejar pelo joelho. Então, enquanto ela esquartejava, ela via a cara dele. E talvez se ele tivesse sentindo, o que eu acho que não, mas se ele tivesse sentindo, ele estaria gemendo de dor. Alguma coisa assim. Dor. Então eu acho que ele não estava sentindo. Isso mostra o quão, tipo, não, sem importância que ela tava ali. Então, não se importava nem um pouco com ele. Tem empatia psicopata. Aí, então, ela pega, esquarteja ele, bota ele na mala, no outro dia de manhã. Bota ele, acho que ela pôs dentro do saco, não foi? Bota dentro de sacos azuis e aí, guarda o saco ela coloca dentro da mala. O saco ela coloca dentro da mala, amarra com umas fitinhas vermelhas, desce... Tipo uma sacolinha de presente de aniversário. Tipo uma sacolinha de presente. Desce com as malas ali, pelo elevador. Tanto que é aí que a câmera pega só ela saindo com mala, não pega ele saindo. Pega ela saindo com 3 malas ali. Ela bota as malas no carro e ela vai em sentido pro Paraná. O que acontece é que ela não chegou lá porque a polícia acredita que ela desistiu, porque no caminho ela encontra uma blitz da polícia. A blitz da polícia parou ela com a mala, com os corpos dentro do carro. Os pedaços do corpo do cara cortado. Exatamente. E, ainda por cima, ela estava com o licenciamento do carro atrasado. Não se sabe o que ela fez, que ela conseguiu ser liberada pelos policiais, voltou. Dinheiro, talvez? Eu acredito que não. Acredito que não seja dinheiro. Acredito que ela deve ter chorado ali. Alguma coisa feita aquela, eu ia pagar, eu ia fazer alguma coisa e tal. E outra, ela deve ter dado a carteirada, falando que era dona da IOC lá. Você acha que não? Falando que é mulher do diretor da IOC. Aí, então, ela desiste de jogar, desiste de ir pro Paraná e acaba jogando o corpo ali em Cotia. O corpo não, as partes do corpo. Se eu não me engano, ela foi dirigindo e tacando cada parte para um lado, né? Cada parte por um lado. Ela desovou as partes do corpo ali em Cotia, ali na região de Vargem Grande, em São Paulo, Cotia, e foi embora. Seguiu a vida e foi até a família do Marcos. Essa parte também é muito fria. Bem pesada também. Bem pesada. Ela vai até a família do Marcos e fala pra eles que o Marcos saiu de casa, levou o computador. Com mala, dinheiro, computador. Uma quantia de dinheiro, computador e mala. E que ele fez isso porque ela tinha provas de que ele tinha da traição dela e tudo mais. E parece que disse ela, ou ele, eu não lembro. Ele não foi. Eu não lembro quem disse, mas falou que ela poderia ter arruinado a vida dele, que ela ia arruinar a vida dele. Isso, ela ameaçou de arruinar a vida dele. Segundo ela, ele pegou e foi embora. Então, ela pega e volta pra casa, né? A família do Marcos estranha, mas... E ela começa a agir como se não tivesse acontecido nada. Ela continua agindo normal. Ela pega o computador do Marcos e envia uma mensagem pra família, envia uma mensagem pra mãe do Marcos. Que até então a família estava bem preocupada, né? Ela não sabia nada do paraíso, ele não tinha avisado nada. Isso. Então ela envia uma mensagem falando, mamãe, eu tô bem, não posso falar agora, mas avisa a Elise que eu tô bem.
Então ela envia essa mensagem para ele, aí a família se tranquiliza um pouco mais, mas ele continua desaparecido. E a família continua preocupada do mesmo jeito, né? Porque assim, a família estranha, porque embora ela se tranquilize, mas ela estranha porque a Yoki estava sendo vendida por uma quantia muito alta. E eles precisavam do Marcos pessoalmente para fazer a venda. E o Marcos fazia parte principal ali dessa venda. E era uma venda muito grande. Era uma venda bilionária, né? Então, a gente tá falando de uma empresa enorme. Então, tipo, ele em sã consciência não... ele jamais sairia dali, sabe? Independente de qualquer coisa, ele jamais deixaria o trabalho, uma coisa tão importante. A vida dele, basicamente, né? Só por causa de uma traição. De uma traição. Então, o irmão do Marcos vai até o prédio da Elisa e pede para ver as câmeras. Analisando as câmeras, eles percebem que o Marcos nunca saiu de lá no horário que a Elisa falou, no dia que a Elisa falou. Que aí, tanto que eles veem ele descendo para pegar pizza, subindo, e depois só ela saindo. Não vê então mais eles ninguém. não encontram o Marcos. Então eles pensam, bom, o Marcos tá dentro do prédio. Aí, nisso, a família estava considerando ser um sequestro, né? Porque, como a gente disse, a Yoki estava no meio de uma transição de um valor muito alto. Então eles pensaram, bom... eu acho que bastante gente sabia, né? Porque estava em venda e tal. Não era segredo para ninguém. Então, acreditaram que era um sequestro, mas não pediram resgate, ninguém falou nada e tal. Então a polícia começou a investigar. O corpo do Marcos, como eu disse, foi encontrado em Cotia. Como é que ele foi encontrado? Um cachorro, uma pessoa viu o cachorro comendo uma mão humana. E teve, se eu não me engano, outra parte que foi a perna, acho que até você me falou, que foi um pai e um filho que encontrou, né? Pai e um cachorro, uma pessoa viu um cachorro comendo uma mão humana e um pai e um filho encontrou pedaços de uma perna. Pedaço de uma perna, não, uma perna. Você tá louco, cara. Tudo isso dentro de uma sacolinha azul. Saco de lixo, né, basicamente. Então, aos poucos, as partes do corpo vão sendo encontradas, começa a se perceber que era uma pessoa com uma condição financeira muito alta, porque as roupas que foram encontradas junto com as partes do corpo... Era roupa Era roupa cara, tipo uma calça de R$500, uma cueca de... Aí eu falo pra você, te corrijo, era uma calça de R$5.000. Uma calça de R$5.000? Então aí você já percebe que quem morreu era alguém do alto escalão, tá ligado? Tinha uma condição financeira muito alta, cueca cara, camisa cara... Tudo caro, o cara tava ali portando uns R$10.000 em roupa. Mas não sei por que também que ela deixou ele com roupa, né? Deixou as roupas junto, porque... Tá ligado? Aí, então, um pouco mais pra frente, é encontrado um tórax. Sim. Um tórax, e um pouco pra frente desse tórax é encontrado a cabeça. A cabeça de uma pessoa. Numa vala, né? Encontrado numa vala, a cabeça de um asiático. A polícia entra em contato com a família do Marcos, o irmão do Marcos vai e reconhece o corpo. Ele fala que ele reconhece a cara dele, na hora que ele vê, ele já sabe que é o irmão dele. Já sabe que é o irmão dele. Ele não acredita, outras pessoas vão, analisam, mas ninguém consegue dizer que aquele ali não é o Marcos. E foi aí que eles começaram a tratar a Elise como uma suspeita do crime. Começaram a tratar a Elise como uma suspeita do crime. Por quê? Porque a Elise, ela tinha um motivo. Ela tinha um motivo que era traição. E basicamente também só foi visto os dois. Eles entraram junto, depois só ela saiu cheia de mala. Então... não era um caso muito difícil de imaginar que era ela. Sabe? Que era ela, porque ela tinha ela era a única pessoa que tinha um motivo plausível para cometer o crime. E outra também, tipo assim, não teria como ele ter, tipo, por exemplo, se jogado da janela ou se matado lá dentro, porque as câmeras filmariam tudo. Mas mesmo assim, pedaço do corpo dele foi encontrado. Então, se tratava de um assassinato e de um assassinato de alguém que estava com muita raiva dele. E alguém que ponto de esquartejar uma pessoa. E alguém que estava com muita raiva dele era a Elise, porque ele tinha traído ela. E porque ela tinha provas. Anteriormente ela tinha falado que ia arruinar a vida dele e tudo mais. Então. A investigação, ela começa, né? Assim, de a primeiro momento eles não tratam a Elise ali como um suspeito, mas não demora muito para começar a tratar ela como suspeito. Então, a perícia vai até a casa da Elise, começa a passar o luminol. Luminol é que faz aparecer manchas de sangue. Não sei se é muito bem isso, se alguém entender mais... se alguém souber mais que a gente, do que a gente está falando e souber exatamente o que é o luminol, a gente acha que é isso. Mas... Que é para mostrar sangue e tudo mais. Isso.
Primeiro eles vão na parte de cima, né? Onde Foi, tava a banheira. isso, se eu não me engano, eles passaram só no teto ou na parte de cima da casa. Só na parte de cima da casa, na banheira ali, onde eles falam que é o local onde se esquartejaria uma Que pessoa. eles achavam que seria mais, como que eu posso dizer, que uma pessoa esquartejaria com mais facilidade. Né? Então, eles vão pra lá, não encontram absolutamente nada. Um trabalho minucioso que dura horas e horas e horas. Mas eles acabam não encontrando nada. Não sei como que eles não tiveram a ideia de fazer no resto da casa, mas... não é que eles não tiveram a ideia. É porque a casa era muito grande. Era 2 apartamentos duplex emendados. Então eles teriam que fazer nos 2, né? Então, eles fizeram em uma parte e fizeram... E depois ia acabar na outra parte. Até então que eles falaram pra Elise que eles voltariam no dia seguinte, né? Pra terminar. No primeiro momento eles não falam, né? Não? Não falam, porque... Você lembra daquela parte que... No primeiro momento eles não falam pra Elise. Na verdade é que a Elise não tá na casa. Aí, é verdade. A Elise não tá na casa. Então, quando acaba a perícia daquele dia, a Elise acha que se safou. Só que ela recebe a notícia de que o que vai acontecer é que no outro dia eles vão voltar para fazer a parte de baixo do apartamento. Para terminar o resto da casa. Para terminar o resto da casa. E as outras partes da casa, a parte de baixo da casa, é onde aconteceu o crime. Era onde estaria todo o sangue, tudo onde ela esquartejou o Marcos. Onde tudo aconteceu. Então ela decide confessar, o advogado dela orienta ela a confessar, porque confessando, ela teria a pena dela atenuada, porque é um benefício que a justiça dá. Então se eles fossem lá e passassem o luminol e tal, e visse que realmente foi ela que matou, seria muito pior pra ela, porque ela pegaria, ela pegou 19 anos, então se eles vissem, é capaz dela ter pegado de 30 pra mais, né? Eu não sei, mas com certeza seria maior, porque quem confessa recebe uma atenuante, então a pena dela com certeza seria maior. Então a Elise, não sei, a Elise confessa o crime e conta os detalhes pra polícia. A polícia... que já suspeitava, já tinha fortes indícios contra ela. Naquele momento já estava com mandado de prisão contra ela, então a Elise é presa praticamente instantaneamente. E para Elise, ela diz que foi uma prova foi uma atitude feita por amor. Tudo é por amor, né? Sempre é por amor. Não amor ao Marcos, mas amor à filha dela. Porque ela tinha bastante medo de perder a filha. Porque ela tinha bastante medo de perder a filha. Mas eu sou da opinião, igual aquela mulher do podcast que a gente viu, de que se ela realmente amasse a filha dela, ela teria optado por outra opção, por terminar não fazer, por não fazer. E como eles eram casados, eu acho que se ela terminasse, ela ficaria com alguma parte do dinheiro, talvez. Não ficaria porque eu vi que eles eram casados com... Acordo prenupcial? Não é acordo prenupcial, é separação total de bens. Então ela não teria direito a nada. A filha era herdeira, mas ela não tinha direito a nada. Então, eu não acho que foi por amor, porque ela sabia das consequências que teria um assassinato. Ela sabia que ela poderia ser presa. E deixar a filha sozinha. E sendo presa, ela deixaria a filha. E tanto que ela não estava se portando também, que a gente viu lá, que na parte do luminol, não sei se foi a perita, acho que foi a perita, falou pra ela... Fotógrafo, alguma coisa assim, falou pra ela tirar a filha dela, se ela não queria dar uma volta com a filha dela, porque aquilo ali poderia ser prejudicial pra criança. Aí a Elise vira pra ela e fala assim, deixa que da minha filha eu cuido. Mesmo sabendo que aquilo faria mal pra filha dela. Ela não se importou em nada ali. Isso não quer dizer que ela não se importe com a filha dela, mas que, assim, aquela atitude não foi por amor. Mas que ela tem um sangue frio do caralho. Eu acredito que, na verdade, tenha sido algo do tipo, eu vou separar, vou perder a vida boa que eu tenho. E ainda tem a chance de perder minha filha. Porque ela viajava muito, ela tinha uma vida extremamente luxuosa. E eu acredito que foi o desespero de perder aquilo. Porque quando você se acostuma, ela estava acomodada, né? Com dinheiro, com viagem, com luxo e tal. Exatamente. E passar na cabeça dela que ela poderia perder isso do dia pra noite. E perderia, porque ela não tinha dinheiro guardado, ela era formada, mas não atuava, e a separação significaria que ela teria que batalhar para continuar sobrevivendo. Ou voltar para a vida da prostituição. Então, a separação significaria perder tudo que ela tinha conquistado, entre aspas. Então, não acredito que tenha sido por amor, uma atitude amorosa, assim. Como a maioria dos casos por aí, foi
basicamente por dinheiro. Por dinheiro. Eu acredito que tenha sido por dinheiro. O caso da Elise Matsunaga está disponível na Netflix, lá eles se aprofundam bastante. Mas acredito que aquele documentário está enviesado pro lado. Tá um pouco, né? Tá um pouco enviesado pro lado da criminosa, né, no caso. Mas também tem muitos podcasts, muitos peritos, fotógrafos, que vai bastante podcast falar no caso dela. Os podcasts, pra mim, é menos enviesado do que o documentário da Netflix. O documentário pela Netflix, desculpa te interromper, que talvez eles falam, tem coisa muito pesada que eles decidem não falar pra dar uma amenizada. Não só pra dar uma amenizada, mas eu falo assim, como o documentário é sobre a Elise, ela fez... Eles não vão ficar difamando ela, acho, né? O documentário gira através dela e ela participa do documentário. A Elise de verdade mesmo, não é uma atriz nem nada. Ela participa do documentário pessoalmente. E ela fala que aquele documentário é uma forma de falar com a filha dela que ela não tem contato hoje em dia. Então aquele documentário, na minha visão, está enviesado no sentido de, tipo, ele tá fazendo, ele tá passando a mensagem que a Elise quer passar, ele não tá passando a mensagem da vítima. Independente se o Marcos traía, independente do que o Marcos tenha feito, ela não tinha o direito de matar e esquartejar o cara e degolar o cara vivo. E outra que ele também era pai da filha dela, né? Então... Ela deixou a menina órfã, né? Porque a mãe presa vai passar bons tempos na cadeia. 19 anos na cadeia. E talvez quando ela sai, ela nem... Tipo, a filha dela nem queira mais ter contato. Sabendo da história, provavelmente não vai querer ter contato. Ou seja, muito difícil, a menina órfã mesmo. A atitude por amor dela. Ou seja, segundo ela, tudo que ela fez foi pra proteger a filha dela e no final acabou sem filha, sem dinheiro, sem marido. Perdeu tudo. Basicamente, é tipo a Suzane, igual a gente tinha falado, basicamente fez tudo por causa do dinheiro, pra se livrar dos pais, e no fim ficou sem pai, sem namorado, sem dinheiro. Ficou sem tudo. Então, assim, eu acredito que o documentário é enviesado e que eles puxam sardinha pro criminoso, meio que glamorizam o criminoso, que eu acho um tanto quanto errado. Ainda que o Marcos seja um grande, filho da puta, ele não tinha direito de matar. E o que eu recomendo, e acredito que o Gabriel também, é que vocês pesquisem mais no YouTube, com podcast, com os peritos mesmo do crime falando sobre e tudo mais. As pessoas que participaram efetivamente do crime estão dando entrevista por aí. Aliás, queremos vocês aqui, hein? Queremos vocês nessa mesa. Então, voltando aqui, eu acho bom, eu acredito que o Gabriel também, se vocês quiserem se aprofundar nessa história mesmo, vocês iam atrás dos casos de podcast, ver os fotógrafos. O caso é muito interessante. Ele não é tão rico em detalhes quanto o caso da Elise. Porque basicamente foi um negócio simples, sabe? Ela só matou, esquartejou e acabou. De uma maneira burra. Ela não foi muito inteligente, né? Na prática do crime. E tem outra coisa também, que é um fator bem curioso, que o povo acha que ela não fez sozinha, né? Então, os policiais, os peritos e tal. Existe essa discussão se houve ou não uma participação. Por que existe essa discussão? Pela incisão que tinha no corpo. Nas primeiras incisões que os peritos identificaram, era uma incisão navalhada, de alguém que não tinha muita experiência. Nas incisões que vem depois dessa, já eram incisões mais simétricas, mais perfeitas, mais certeiras. E há algumas pessoas que dizem que essa divergência ali dos cortes se dão porque ela estava com uma adrenalina ali na hora, tremendo, e depois se acalma. Pode ser que talvez ela estava na adrenalina de primeira, depois que ela foi dar o jantar para a filha dela e voltou, ela se acalmou e terminou. Então, eu acredito nessa possibilidade, eu sou dessa opinião. Mas existem outras pessoas que acreditam que, na verdade, ou ela teve a ajuda de outra pessoa que ela não vai entregar de jeito nenhum. Mas eu acho que não, porque talvez a câmera teria visto também. As câmeras teriam captado. Eu acho que eu acredito nessa também, que é por causa da adrenalina, e outra, ela era enfermeira, ela sabia muito bem onde ficava junto, os cortes, como fazer. Ela tinha experiência. Então não teria para que ela envolver outra pessoa nisso. Ela tinha experiência não só da parte da enfermagem, como dos animais que a gente isso que eu ia falar, tanto na degolação, na separação dos membros, quanto da caça, que é manipular com arma e tudo mais. Então ela tinha experiência em muita coisa. Então, era fodona. Basicamente. Então não teria para que ela chamar outra pessoa e envolver outra pessoa nisso. Exatamente. Mas o caso é esse. Basicamente isso. O caso é esse. Eu vou pedir para vocês que, claro, se vocês gostarem,
deixe o seu like, deixe seu comentário. Se vocês tiverem críticas construtivas aí, deixa aí nos comentários também, pra gente ir melhorando, que é só no segundo episódio. A gente tá evoluindo aos pouquinhos, a gente nem comentou, mas a gente mudou o cenário, daquela tela verde, a gente achou melhor fazer um cenáriozinho simples, porém melhor. Exatamente. E outra coisa também, deixem sugestões, né, de crimes que vocês querem que a gente fale. Se vocês quiserem que a gente fale de algum crime, a gente tá pensando em trazer no próximo episódio um caso de um serial killer ou do goleiro Gun. Basicamente. Um dos dois aí, se vocês tiverem algum outro em mente ou achar um desses dois legal e quiser opinar sobre qual dos dois é melhor. Exatamente. Eu quero trazer de um serial killer brasileiro, mas a gente também pode trazer tranquilamente serial killers de outros países. A gente basicamente vai fazer todos, mas aí vocês escolhem qual Escolhe vocês querem ver primeiro, né? Então é isso. A gente está começando. Se vocês acharem que a gente está falando legal, que a gente precisa ser mais direto, se a gente tiver se a gente tem que dar mais detalhes ou falar mais formal, não sei, né? Às vezes tem gente que não gosta do jeito que a gente fala. Bom, tudo que vocês quiserem falar, pode deixar aqui nos comentários. Estão liberados aí. Mas não ficamos quietos. Desde que seja uma crítica construtiva, tá tudo bem. Que agregue pra gente, né? Exatamente. Mas enfim, o Crime que vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio, muito bom, na minha opinião. Gostoso de se fazer. Gostamos de fazer. E não esqueça de deixar o seu like aí. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe para alguém que, como a gente, gosta muito de crime, muito de estudar sobre isso. Meu TCC tá sendo sobre psicopatia. Tá vendo? O cara tá... O bagulho tá louco. Mas é isso aí. Mas é isso. Valeu. Fui.